O trabalho é sobre o livro Mayombe, do autor Pepe Tela. As alunas Beatriz Rezende, Érica Andrade, Isabelle Alves, Maria Eduarda Fardini, Maria Luísa Canaso, do Campus Guarulhos, do Instituto Federal, realizaram um trabalho de literatura, o qual foi requisitado pela professora Gema Galgani. Contexto histórico. A história se passa durante a Guerra de Libertação de Angola. Os guerrilheiros estão unidos para acabar com a dependência que Angola tem perante Portugal. Eles participam do movimento popular de libertação de Angola. Não somos, referindo-se aos membros do MPLA, bandidos. Somos soldados que estamos a lutar para que as árvores que vocês abatem sirvam o povo e não o estrangeiro. Estamos a lutar para que o petróleo de Cabinda sirva para enriquecer o povo e não os americanos. Mas como nós lutamos contra os colonialistas e como os colonialistas sabem que, com a nossa vitória, eles perderão as riquezas que roubam ao povo, então eles dizem que somos bandidos, para que o povo tenha medo de nós e nos denunciam ao exército. O autor, ele tem uma história muito íntima com o movimento de libertação, né? O autor é o Pepe Tela. O MPLA, ele era influenciado pelo movimento socialista. Por isso que ele não gostava do UPA, que também era um movimento de libertação. Porque o UPA ele era influenciado pelo capitalismo. Como o Pepe Tela apoiava o MPLA, no livro ele mostra a discordância com a UPA, né? Um dos principais motivos da guerra civil na Angola, na verdade, após a Guerra da Independência, foi isso. Foi a galera que era a par do UPA e a galera que era a par do MPLA, junto com as questões tribalistas que vocês vão ver daqui para frente. Após a independência de Angola, o MPLA virou um partido e começou a governar Angola, e o Pepe Tela se tornou ministro da Educação apenas por um mandato. A gente também vê aqui que eles falam que eles não querem ser vistos como bandidos, que os colonialistas os nomeiam assim para que o povo que tanto fez, tanto faz para eles a dependência de Portugal, os vejam assim para eles terem repulso contra eles. Então, para o movimento não ganhar credibilidade entre os civis. O foco narrativo desta obra é feito em terceira pessoa com um narrador externo e onisciente, que assume uma postura reflexiva sobre os temas abordados. Agora eu vou ler um trecho do livro que apresenta essa narrativa. O professor levantou-se e uma dor aguda subiu-lhe pelo joelho até ao ventre. Sentiu que não poderia ir muito longe. A escuridão relativa escondia-lhe as feições e ninguém se apercebeu da careta. Mas vocês percebem, no trecho que logo vou ler, que quem está narrando é o personagem, não o narrador externo. Isso acontece porque a todo momento o narrador externo cede a palavra ao personagem para que ele se apresente e defenda seus pontos de vista. O trecho é: o narrador sou eu, o comissário político. A morte de Sem Medo constituiu para mim a mudança de pele dos 25 anos, a metamorfose. Dolorosa como toda metamorfose. Só me apercebi de que perdera, talvez meu reflexo 10 anos projetado à frente, quando o inevitável se deu. Sem Medo resolveu seu problema fundamental. Para se manter ele próprio, teria de ficar ali, no Mayombe. Terá nascido demasiado cedo ou demasiado tarde. Em todo caso, fora de seu tempo como qualquer herói de tragédia. Eu evoluo e construo uma nova pele. Há os que precisam de escrever para despir a pele que lhes não cabe já. Outros mudam de país, outros de amante, outros de nome ou de penteado. Eu perdi o amigo. Espaço. Algumas das cenas da obra se desenvolvem em Dolicie, mas a maioria das ações se passam basicamente na floresta de Mayombe, onde fica a base da guerrilha na região de Cabinda. Cabinda foi uma das últimas regiões da Angola que aderivaram ao movimento de libertação. Ao longo da história, a mata é personificada. E quando os homens se integram à floresta, ela passa a ser aliada deles. E eu vou falar agora 2 trechos que mostram essa personificação da mata. A mata criou cordas nos pés dos homens, criou obras à frente dos homens. A mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiras, rios caudalosos,
Lama, escuridão, medo. A mata abriu valas camufladas de folhas sob os pés dos homens. Barulhos imensos no silêncio da noite. Derrubou árvores sobre os homens. E os homens avançaram. E os homens tornaram-se verdes. E dos seus braços folhas brotaram. E flores. E a mata curvou-se em abóbada. E a mata estendeu-lhe a sombra protetora e os frutos. Esse é um dos trechos. Agora eu vou falar o outro. As árvores enormes, das quais prendiam cipós grossos como cabos, dançavam em sombras com os movimentos das chamas. Só o fumo podia libertar-se do maiombe e subir por entre as folhas e as lianas. Tempo. O tempo é linear e cronológico. A sequência dos fatos narrados, cronologicamente, não tem um tempo definido com precisão, mas são poucas semanas, cerca de um mês, no início da década de 1970. Esse tempo é estendido pelas diversas lembranças introspectivas das personagens em formas de flashbacks. O livro, ele apresenta questões ideológicas, né? Entre elas estão as questões raciais, o tribalismo, o socialismo, o governo proletariado, a moral e a sociedade. Só que tem duas dessas só são as que mais são faladas no livro, as mais importantes. A questão racial e o tribalismo. O socialismo, essa questão do socialismo a gente viu um pouco quando eu falei do UPA e do MPLA, certo? E o governo proletariado também tem questões disso quando o grupo de guerrilheiros, como vocês vão ver na história, atacam um lugar que era como se fosse uma base dos portugueses. Só que ao atacar as bases portugueses, eles não querem atacar os proletariados. Eles só querem atacar, destruir o que são dos portugueses. Então vai ter uma questão de governo proletariado aí. E moral e sociedade é a questão da Undina ter traído, né, o seu companheiro. Enfim, mas as duas principais são são as questões sobre racismo e o tribalismo. Questão racial. Eu, o narrador, sou teoria. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento talvez. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem assentar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros, o mundo é geralmente maniqueísta. Aqui, né, o teoria, ele é o professor entre os guerrilheiros, e o teoria, ele é moreno, ele não é negro e nem branco. Então ele não se encaixa. Por isso que ele fala que ele é talvez. Porque ele não é nem sim o preto e nem o não o branco. E nisso, pelo livro todo, ele vai tentar provar que os guerrilheiros não precisam ter aversão a ele, sabe? Então ele sempre quer mostrar forte, que tá pronto pra lutar pela pátria. Então esse é o personagem de teoria, né? Ele tem medo dos amigos dele, não dos amigos, mas dos companheiros dele, perceber esse segredo, né? Porque no livro fala que é um segredo isso. E não gostar, não achar justo ele estar lutando pela libertação. Mas ele também não se vê junto aos colonizadores. Ele não se vê encaixado nesse grupo. O tribalismo. Os intelectuais têm a mania de que somos nós, os camponeses, os tribalistas, mas eles também o são. O problema é que há tribalismo e tribalismo. Há o tribalismo justo, porque se defende a tribo que merece, e há o tribalismo injusto, quando se quer impor a tribo que não merece ter direitos.
Foi o que Lenin quis dizer quando falava de guerras justas e injustas. É preciso sempre distinguir entre o tribalismo justo e o tribalismo injusto, e não falar à toa. Aqui o narrador é um milagre, né? A gente vê aqui no começo que ele fala de os intelectuais têm a mania de que nós, os camponeses, somos tribalistas. Só que, na verdade, no livro, quem tem um conhecimento superior não acredita mais no tribalismo. Não, não dá mais credibilidade às tribos e tudo isso, né? As questões tribais, elas atrapalham um pouco o movimento de libertação, né? Há algumas intrigas, mas a vontade de Angola ser independente uniu. Enfim, há algumas intrigas, né? Mas a vontade da independência une os guerrilheiros. Agora, nós vamos começar a contar um pouco da história. Lembrando que a experiência da leitura, ela não pode ser substituída por nenhum resumo, mas nós vamos tentar dar um resumo aqui do que é mais ou menos a história. Bom, começando pelo capítulo 1, que se chama A Missão. No capítulo 1, são apresentados os 14 membros do MPLA que estão lutando contra o colonialismo português e a missão deles é combater, além de combater os portugueses, também conquistar o povo ali da região de Cabinda. Então, isso eles explicam no primeiro capítulo, tanto que, bem no comecinho, o Teoria, que é o professor, ele é mestiço, então é um dilema que ele sofre, e ele machuca o joelho, ele cai e bate o joelho numa pedra, machuca o joelho, e chegando, então, quando ele vai na base falar com o enfermeiro, todo mundo fica falando pra ele voltar, pra ele não guerrear mais, né? Só que ele mesmo assim decide continuar pra provar o valor dele ali, né? Então, e depois disso ele continua, ele fica na base no Mayombe. Outro episódio desse primeiro capítulo é o episódio que eles vão até uma região ali de Cabinda, onde tem uma base portuguesa, uma base de produção portuguesa, e existem vários moradores de Cabinda. Então eles destroem os maquinários, eles armam uma armadilha para os portugueses e meio que sequestram o povo de Cabinda que está ali naquela região trabalhando, os trabalhadores que são da região de Cabinda. E aí eles explicam qual é o objetivo deles, que o objetivo deles é destruir os portugueses, e aí eles ficam por alguns dias ali com os trabalhadores de Cabinda. E são apresentadas várias ideologias também dos próprios personagens, dos 14 personagens do MPLA. No capítulo 2, que se chama A Base, eles falam como é a base e nós escolhemos um trecho que está na página 67 que explica muito bem como era essa base. Vou ler. Os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra, e as cabanas transformaram-se em fortalezas. E os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas e castanho como os troncos colossais. Assim foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira. Então, esse trecho explica muito bem a base que foi construída no meio do Mayombe, e essa base, ela se camuflou no meio da floresta devido à densidade dessa floresta. No capítulo 2, um episódio que nós temos que é bastante importante é a chegada de 8 novos combatentes à base do Mayombe, e eles batizam todos esses, e o principal, se
podemos dizer assim. O principal é batizado como Vewe, ou VV, não sei bem como se pronuncia, mas que é devido à sua timidez, que significa cágado. E, bom, esse Vewe, ele era parente do comandante, então o comandante, ele é também chamado de Sem Medo no livro, e ele é o comandante da base, realmente, e são 3 no comando: o comandante, o comissário político e o chefe de operações, tá? Então, esse comandante várias outras pessoas do MPLA, algumas pessoas, como o Milagre, por exemplo, contestam a entrada do Vewer por causa que ele é parente do comandante, mas mesmo assim ele fica e o comandante alega que não tem nenhuma relação de tribalismo ou familiar. Além disso, nesse segundo capítulo, eles estão sofrendo muito com a falta de alimento, porque como eles não têm muito auxílio financeiro, eles não têm auxílio do governo, né, auxílio financeiro do governo, então eles têm que se virar para conseguir comida, né? E a base, a gente falou da base guerrilheira no Mayombe, mas a base do MPLA se encontrava em Dolisie, também na Angola. E lá o comissário foi até lá para poder ir atrás de comida, e aí ele foi atrás do André, que estava liderando a base de Dolisie. Mas o André foi muito contestada durante o livro a índole do André e tudo mais. E, bom, e como confirmação, ele não enviou comida suficiente, deu apenas um pouco de dinheiro para o comissário político, que também é bom nos próximos capítulos, e ele não envia comida suficiente e os membros do MPLA ficam vivendo de uma frutinha que tem lá no Mayombe, e eles acabam passando muita fome por conta disso. O capítulo 3 tem como título Ondina, onde retrata a falta de alimento que ainda assombra a base. Mesmo com a promessa de André, a comida demora para chegar. A fome inquieta os guerrilheiros e o tribalismo começa a gerar uma série de pequenos conflitos dentro dos camaradas. A chegada da comida melhora os ânimos e disfaz a atenção. Porém, junto com o alimento, também chegam as notícias de Dolise. Ondina foi pega tendo relações com André. Todos ficam preocupados com o comissário, principalmente o comandante Sem Medo. Ondina envia uma carta para o comissário, comentando sobre sua traição. O comissário tenta partir imediatamente para Dolise, mas Sem Medo impede. No dia seguinte, Sem Medo e comissário tentam partir para a cidade. Por conta da traição, André é afastado de seu cargo de dirigente e Sem Medo tem que assumir as suas funções na cidade. Em Dolise, o comissário procura logo por Ondina, e mesmo tendo relações sexuais, ela se recusa a reatar com o guerrilheiro. Ele procura Sem Medo para que ele converse com Ondina. O diálogo também não é favorável para o comissário. Na verdade, Sem Medo compreende o que acontece entre os dois, e sabe que uma reconciliação agora seria impossível. Pouco depois, os guerrilheiros descobrem que os portugueses montaram uma base em Pau Caído, perto da base do MPLA. O comissário volta para a base, onde vai assumir o comando, enquanto Sem Medo fica na cidade para assumir as funções de André. O capítulo 4 tem como título Asturucucu. Enquanto o comissário volta para a base, Sem Medo fica na cidade com Ondina. Os dois passam bastante tempo conversando sobre relacionamentos e o comandante conta sobre Leli, uma mulher com quem ele se envolveu há alguns anos e que foi morta quando tentou ir ao seu encontro. Sem Medo e Ondina começam a se envolver e o relacionamento dos dois leva a uma discussão sobre a mulher e sua liberdade. Veue, um dos guerrilheiros da base, chega à cidade e alerta o Sem Medo de que a base de Mayombe foi atacada pelos portugueses. Sem Medo prepara uma operação para retalhar o ataque. Ele consegue juntar muitos homens entre os militantes e os civis que vivem em Dolise e se direcionam para a base. Os momentos que antecedem a chegada são muito tensos, porém, ao alcançar a base, eles descobrem que ela não foi atacada na verdade. Teoria encontrou uma cobra enquanto tomava banho e disparou contra ela, assustando Veue, que achou que os tiros eram dados pelos portugueses.
Sem Medo começa a planejar um ataque à base portuguesa, sabendo que só é questão de tempo até os Tugas encontrarem os guerrilheiros. O último capítulo do livro, capítulo 5, é chamado de A Moreira. Quando Sem Medo chega à cidade, ele encontra um dirigente que lhe dá novas ordens. O chefe das operações, Mundo Novo, assumirá as suas funções na cidade, e depois do assalto à base portuguesa, Sem Medo será direcionado para abrir uma nova frente de luta no leste do país, enquanto o comissário se tornará o comandante da operação. O ataque ao pau caído começa a ser planejado. Eles se direcionam para a base no Mayombe, de onde eles partem para o assalto. O comandante deixa o comissário assumir a operação para prepará-lo para assumir o controle. A emboscada é preparada e o ataque é um sucesso. Para proteger o comissário ao ataque, Sem Medo é ferido gravemente e um outro guerrilheiro morre. Prontos para se retirarem, os guerrilheiros percebem que Sem Medo não vai sobreviver aos ferimentos. Param e esperam ele morrer. Depois o enterram no mesmo local, bem ao lado de uma grande amoreira. O tribalismo foi superado, pois tanto Sem Medo como outro guerrilheiro, que morreu, eram de etnias diferentes do comissário.